Bom dia, gente. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo. Então, beleza. Vamos dar. Só respondam aí no site, no chat, né? Fazendo um favor. O bom dia que está gravando. Bem, eu encaminhei os casos para vocês, né? Vamos direto para a discussão. Tá? Então, esse primeiro caso, vocês deram uma olhadinha, uma pincelada de óleo aí? De óleos? Então, ó, esse primeiro caso, né, é referente a uma queixa de gripe, né, de uma gestante que procura pelo farmacêutico, né, e ela relata que a gripe começou há 3 dias. Então, a gente vê que ela tem 27 anos, depois, né, de conversa, eu coloquei conversa, gente, para deixar aquela informalidade, que a pessoa fala mais, né, mas na realidade a gente vai entrevistando a pessoa, fazendo anamnese, de forma mais descontraída, para a gente obter o maior número possível de informações com segurança e espontânea, né? Essas informações sejam espontâneas, que a pessoa as declare de forma bem natural, para que a gente consiga maior quantidade de dados daí para fazer uma análise e tomar uma decisão, é óbvio. Então, ela está com esse quadro gripal aí há 3 dias e ela reluta em ir ao médico porque já na próxima semana ela tem a consulta dela agendada, né? E ela pede os medicamentos, então, para estar usando, né? Qual que seria a conduta adequada, né? O que que vocês decidiriam fazer frente a essa situação? A gente já se depara com uma situação um pouco diferente, né? Que é o fato de ser gestante. Então, a abordagem ela tem que ser mais cuidadosa, né? Principalmente no que se refere aos medicamentos. E é bom a gente lembrar também, gente, que para a gripe, né, nós temos o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Então, muitas medidas não farmacológicas, elas são adequadas nessa situação, frente à restrição de alguns medicamentos que a gestante pode usar. Então, aqui, ó, a gente é interessante vocês seguirem sempre esses cinco, né, e eventualmente outros itens para abordar um paciente, né, na conversa, né? Então, naquela conversa a gente vai buscar os sinais e sintomas, de posse, né, dessas respostas, a gente já vai montando as hipóteses diagnósticas, né? Então, ela chegou se queixando de gripe, né? Para a pessoa, ela acha que está com gripe, mas será que é uma gripe? Né? Será que é um COVID? Será que é um resfriado? Né? Será que é uma infecção de garganta, uma pneumonia? Então, a gente, na conversa, a gente vai vendo isso, né, através dos sinais e sintomas, e montando essas hipóteses diagnósticas. E, ao mesmo tempo, também, para a situação em questão, nós vamos verificando se tem algum sinal de alerta, ou sinais de alerta, que obrigam a gente a encaminhar essa pessoa para o serviço de saúde, né, o mais breve possível. E também verificar quais foram as medidas já tomadas, né, que a pessoa, antes de procurar o farmacêutico, você, né, na sua farmácia, se ela já está tomando, se ela já está fazendo alguma coisa para minimizar essa queixa que ela está tendo, tá? E, por fim, daí as recomendações farmacológicas e não farmacológicas, que a gente pode estar indicando para essa gestante, no caso. Então, ó, dentro dessa sequência, né? Então, sinais e sintomas, né? Depois que a gente conversou com ela está com a febre de 37,8 graus,
apresenta coriza e congestão nasal, né? Então, coriza é o nariz, né, vulgarmente falando, né, o nariz escorrendo. E a congestão nasal é o nariz entupido. Né? Então, podem usar esses termos, né, para a pessoa, depende o grau de instrução dela. Ao invés de falar coriza, perguntar se o nariz está escorrendo, se está com o nariz entupido, que ela pode entender melhor. Tem um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, não relata dor, né, na região da garganta, e também tem pouca tosse. Né? Ela está na 28ª semana gestacional, né, 28 por 4, 7 meses mais ou menos. Né, 6, 7 meses de gestação que ela está. Então a barriga já é para estar bem evidente. Então tá, de posse desses sinais e sintomas, meninas, quais são as hipóteses diagnósticas? Ou seja, né, o que a gente já começa a pensar, quais são as doenças, né, que ela tem? A primeira coisa, ela andou se queixando de gripe, né? É característico de um quadro gripal esses sinais e sintomas dela? O que vocês acham? Então, tem características, né? Tem febre, coriza, essas coisas, né? Disse a Elô no chat aqui. Vamos ver. Ó, quando a gente pensa, né, em hipóteses diagnósticas com essa sintomatologia, vamos considerar o resfriado, vamos considerar a gripe, né? Vamos considerar a infecção de orofaringe, a dor de garganta, né? Infecção bacteriana. Então, o que nós temos no resfriado? Né? A sintomatologia, ela costuma ser mais branda, mais leve, tá? Comprometendo principalmente as vias aéreas superiores, né? Em especial o nariz, tá? Então, o resfriado, né? Ele vai ter coriza e congestão nasal, né? Via regra, né, na maioria dos casos, nós não vamos ter febre. E se tiver febre, vai ser uma febre um pouco mais branda, né, mais baixa. Ó, febre, vocês podem me definir o que é considerado febre? Como é que eu defino febre? Qual que é a temperatura normal de uma pessoa que não está com febre? Temperatura corporal. 36 graus, normal. Isso, 36 até 36,5, 36,8 a gente pode considerar normal ali, né? Então, até essa Pro- temperatura, né, a Professor, gente por diz, conta da nossa região, 37 também hum, não é considerado? não, o estado de repouso, não, né, 36,8, 37, vamos colocar, Natália, se você for ver em termos práticos, é uma diferença muito pequena. Se você caminha, né, na nossa região ou faz qualquer atividade física, até o corpo tentar controlar a temperatura, manter a temperatura em 36,8,
isso demora um pouco, né? Daí pode atingir os 37, sim, né? O que não É que eu pode é já vi muito permanecer. relato de paciente chegar no hospital com 37,5, e o médico Hum. fala assim: ah, por conta da nossa região é normal, você não tá com febre. O médico fala isso daí para alarmar menos a pessoa, né? Mas em condições normais, não estando, ou melhor, estando em repouso, né? Num ambiente com temperatura abaixo dos 37, dos 35, o corpo mantém a temperatura bem na faixa dos 36,8, né? Categoricamente, independente, ó, nós somos animais homotérmicos, né? Existem os pecilotérmicos e os homeotérmicos. Então, homotérmicos ou homeotérmicos. Nós conseguimos manter a temperatura bem próxima dos 36,8. Tá? Passar um pouquinho 37, qualquer esforço que você fizer até o corpo dissipar esse calor, principalmente através da transpiração, ele pode ficar nessa temperatura, mas questão de meia hora depois em repouso, ele volta a essa normalidade. Tá? É, a questão, Natália, é que em termos práticos, uma pessoa está com 36,8, 37 graus, né, a gente pode considerar como tolerável, tá? Pela literatura, a gente considera, né, 36,8 como sendo o limite, né, mas em termos práticos, confrontando já a literatura, né, você não precisa se preocupar muito com isso, né. 37,5, por exemplo, chegou na farmácia, está com essa temperatura, né, você mediu, então, beleza, é o ambiente que está fazendo isso. Só que na nossa região, são poucos os dias que a temperatura dentro, na sombra, passa dos 35, 36 graus, né? Então, a gente teve, o ano passado, situações que a temperatura foi um pouco maior. Quando isso acontece, acima dos 37 graus, é claro que o corpo vai elevar um pouco a temperatura, né? Afinal, o calor tem que se dissipar do mais quente para o mais frio. Então, se do lado de fora, né, se no ambiente estiver acima de 37, 38 graus, o corpo pode elevar um pouco e vai tentar transpirar para manter essa temperatura dentro dessa normalidade. Então, essas temperaturas mais altas vai depender de quanto está a temperatura ambiente. Então, se tiver acima dessa temperatura corporal, que a gente considera normal, o corpo pode sim ficar um pouquinho acima dos 36,8 e permanecer constante no decorrer do dia. Só que você tem que ver que não são todos os dias que a gente vai ter essa temperatura ambiente acima dos 37 graus, tá? Para justificar isso. Abaixo disso, o corpo vai tentar manter um equilíbrio, né? Sempre abaixo, ou melhor, acima da temperatura ambiente, tá? Até os 36,8, tá? Então, a gente vai considerar normal se a gente vê que a temperatura ambiente estiver muito elevada, né? Daí o corpo, por mais que transpire um pouquinho, alguns décimos de grau, vai ficar acima da normalidade. Tá? A questão é que muitas vezes a gente mede a temperatura e não tem essas informações se a pessoa estava em repouso ou não, né? Se estava num ambiente quente ou não. E até no ambiente, na admissão hospitalar. Suponha que a pessoa estava caminhando ao sol ou estava esperando lá o atendimento médico numa região que estava muito quente, estava pegando sol, exposta ao sol. Aí sim a temperatura vai ser acima de ambiente, no local que está exposto ao sol, vai ser acima dos 37 graus. E daí, quando ela é admitida, a temperatura vai dar uns 37, 37,5. Mas depois de algum tempo, né, de 30 minutos, por exemplo, já é para ter normalizado, já dá tempo suficiente para o corpo manter a temperatura abaixo dos 36,8. O que não pode, após duas medidas de temperatura com um intervalo de uns 30 minutos, ela permanecer acima dos 37, 37,5. Tá? Daí nós podemos suspeitar, sim, que nós podemos confirmar daí que é uma febre. Tá? Mas quando a febre é muito baixa, quando a temperatura dá uma variação 37 graus, por exemplo, não é tão preocupante. Tá? A gente não precisa assustar as pessoas.
O que que eu observei nessa época de Covid? Tinha pessoas que vinham na farmácia, medir a temperatura, e como nós estamos, agora está diminuindo um pouco, mas uma neurose coletiva, a pessoa vinha caminhando aqui, chegava, media a temperatura e media com o termômetro infravermelho, né, esse que não exige contato, e dava 37,2 graus, né? A pessoa já ficava preocupada, né? Então, nesses casos aí, media a temperatura com termômetro tradicional, né? O termômetro coloca nas axilas ali, daí davam diferenças na temperatura, né? Porque o infravermelho ele mede um pouquinho a mais, principalmente se você estiver exposto ao sol, né? Que era a situação. Daí você mede com outro termômetro, está dentro da normalidade. Mas se a pessoa encontra 37,1, 37,2, ela já pensa, já está acima da normalidade, mas está só 0,3 graus acima da normalidade. Não é uma situação muito, muito preocupante, tá? Mesmo porque se for um início, se for uma febre que se mantiver a essa temperatura de 37, 37,2, ela não gera nenhum dano para o corpo, sabe? É só um sinal de que algo está se instalando ali, né? Excluindo essas possibilidades de interferência ambiental, tá bom? Então, a febre, a gente costuma classificar em febre baixa, né? Febre média e febre alta. Então, a febre baixa é essa, que vai até os 37,8 por aí, né? 37,5, né, mais ou menos nessa faixa. Daí, dos 37,5 aos 38,5, a gente tem essa febre de intensidade moderada, né, 38,5 até 39, né, e acima dos 39, daí nós vamos ter a febre alta, tá? Esse padrão de febre, ele é interessante também, né? No exemplo da nossa gestante aí, né? Geralmente, infecções, sejam elas virais ou bacterianas, fúngicas, né? Pelo padrão da febre, a gente pode suspeitar do que está acontecendo, né? Então, uma febre baixa, né? Que é o caso da nossa situação aqui. Na literatura, a gente costuma chamar isso de febrícula, né? Uma febre que é baixa. Febrícula, febre pequena. Então, no caso das infecções virais, a grande parte das viroses, elas costumam dar febre baixa e febre média, né? Febre de valor intermediário, moderado. Tá? As infecções bacterianas, elas costumam dar infecções, ou melhor, febre elevada, né? Então, geralmente acima dos 39 graus, né? Então, por aí, ó, no balcão da farmácia, a gente já começa a montar dentre essas três hipóteses diagnósticas de infecção bacteriana, gripe e resfriado, a gente já começa a puxar menos para gripe, com base só no critério febre, tá? Porque a febre dela é baixa. Outra coisa é que ela tem coriza e ela tem congestão nasal, tá? Isso daí, então, é característico tanto do resfriado quanto da gripe. Já na infecção bacteriana, não é comum nós termos a coriza e a congestão nasal, tá? Eu estou falando que não é comum. Tem aqueles casos que pode ter? Pode, né? Mas são bem menos frequentes. Então, coriza, congestão nasal e febre não muito alta, leva a gente a pensar mais num resfriado do que numa gripe. A dor de cabeça de baixa intensidade, né? A febre, ela costuma dar dor de cabeça que incomoda um pouco mais, né? Não a dor de cabeça de baixa intensidade. Pouca dor no corpo, né? Então, a gripe, ela costuma dar dor no corpo mais forte. Geralmente, quando nós temos febre alta, nós temos dor de cabeça e dor no corpo também, de maior intensidade, né? Então, aqui, tanto a dor de cabeça quanto a dor no corpo não está tão intensa, né? Então, esse caso aqui está puxando mais para um resfriado. E depois, ó, tem a ausência de dor de garganta. A dor de garganta, ela é mais comum na gripe e na infecção bacteriana da orofaringe, né? Então, o resfriado, geralmente ele poupa a garganta. Se tiver dor de garganta, vai ser aquele arranhadinho, aquela coisa bem mais sucinta,
tá? E outra coisa é que ela tem pouca tosse também, né? E a gripe é possível ter tosse, né? Quando a tosse vem na gripe, ela costuma ser de maior intensidade, tá? Eu posso ter gripe, né, com febre alta, dor no corpo, etc e tal, sem tosse? Eu posso também, né? Mas no conjunto dos sintomas, então, a gripe ela vai ter uma sintomatologia mais intensa, tá? E o resfriado, ele vai ter uma sintomatologia mais moderada. Então, dessas três hipóteses diagnósticas que a gente chega com base nesses sintomas, a mais provável para essa paciente é mais um resfriado. E ela chegou relatando gripe, porque na população em geral, qualquer sinal e sintoma dessa característica aí, a gente costuma falar que é uma gripe, né? Tá claro essa discussão? Tem alguma dúvida? Essa paciente apresenta algum sinal de alerta? Então, só a gravidez, né, que é um sinal que exige cuidado, né? Mas assim, ó, o sinal de alerta é que nas condições do paciente é, é algum sinal que obriga a gente a tomar, indicar o encaminhamento dessa pessoa, né? Precisa do serviço de saúde mais especializado. Então, ela é grávida, mas isso daí, o fato dela ser grávida e ter essa sintomatologia, diz que a gente não pode fazer nada por ela na farmácia, só pelo fato dela ser grávida, chegando na farmácia, ela pede um medicamento para essa situação. Vocês vão falar, não, eu não vou, não tenho nenhum medicamento, vai ao médico. Né? Vocês já encaminhariam, com base apenas na gravidez, essa paciente para o médico? É uma situação que exige uma observação médica, uma avaliação médica? O que que vocês acham? Se toda mulher grávida com um pouquinho de febre precisar de médico, como é que vai estar os consultórios? Então, essa questão do sinal do alerta é para isso, sabe? Para a gente verificar se a gente toma uma decisão na farmácia ou se a gente já encaminha para o médico. Depois, essa paciente, né, medidas já tomadas. Então, nós temos aqui, nos sinais de alerta, ela não tem sinais de alerta, tá? Então, a gente pode tentar resolver isso, né, contornar essa situação no balcão da farmácia. E ela diz que já está tomando alguns medicamentos, ó, paracetamol gotas, né, 30 gotas de 8 em 8 horas, há 2 dias ela está fazendo isso, ela está tomando chá de camomila, e ela está tomando, ou melhor, ela está fazendo uso do Neosoro, né, que é um descongestionante nasal à base de nafasolina, um agente vasoconstrictor, ao deitar. Meninas, essas medidas que ela está tomando estão corretas, estão adequadas ou não?
O paracetamol é o antitérmico. O Neosoro descongestiona. Também é um descongestionante, né? Alivia a congestão nasal. E o chá de camomila é bom para hidratar, né? Então agora, isso, o que eu falei é o que ela está fazendo, né? Eu só confirmei o que vocês escreveram aí. Agora, é, paracetamol ou gotas, chá de camomila, Neosoro, pode ser usado na gravidez? Então pesquisem aí na bula desses dois medicamentos e me digam. É seguro usar esses medicamentos que ela vem fazendo na condição gestante da mesma, dela? Não, prof, o Neosoro é prejudicial para grávida. O Neosoro, então, é prejudicial. Então, qual seria a nossa conduta nessa situação, né? Mais adequada? É desencorajar pode falar, Ilô. Não, apertei errado. Ah, tá bom. O, então, o Neosoro a gente tem que desencorajar o uso, tá? Porque realmente ele é contraindicado na gravidez. Só que ele é muito usado, né? O Neosoro, ele não é um MIP, tá? Ele é tarjado. Então, toda vez que a gente se deparar com medicamento que é tarjado, né, que a pessoa está se automedicando, é interessante a gente estar atento às contraindicações e os efeitos colaterais dele. Tá? Então, o Neosoro, se vocês procurarem lá na bula dele, ninguém lê bula, né? Que nem manual de TV, de celular, ninguém lê. Mas tem um monte de informação importante lá. Então, o Neosoro, ele não é indicado na gravidez justamente por essa ação, essa possibilidade de ação sistêmica dele, tá? Ele estimula os batimentos cardíacos, o sistema cardiovascular, né? E vai saber lá o que, que acontece para o bebê e para a placenta ali. A placenta é um órgão que se desenvolve nesses 9 meses com a função de fazer a troca gasosa de nutrientes da criança, né? Então, a placenta, entre aspas, é o pulmão e o intestino, o sistema digestório da criança, ali no que se refere à captação de nutrientes, né? Então, esses medicamentos podem interferir com a circulação sanguínea, com a perfusão de sangue, né, do feto, e do aporte de oxigênio também, dentre outras possibilidades ali de interferências no feto. Tá? Então, ó, quando tem lá em farmácia a gestante, paracetamol é a coisa mais certeira que a gente tem, né? É bom não inventar muita coisa acima disso. E outra coisa, o chá de camomila, né? Quando não em excesso, não tem problema. E o Neosoro, ao invés de usar o Neosoro, usar uma solução de cloreto de sódio apenas, tá? Sem o vasoconstrictor, só soro fisiológico. Aí nós vamos ter várias apresentações, o próprio soro fisiológico, né, o frasquinho de solução de cloreto de sódio a 0,9%, e depois nós temos outras preparações à base de cloreto de sódio, tá, que são em spray, que é aplicado diretamente no nariz, né, então toda vez que a gente faz a instilação de cloreto de sódio a 0,9% no nariz, a gente remove um pouco aquele muco está na região ali, favorece a respiração, tá? Descongestiona bem. Outra coisa que existe, só que não pegou bem, é a solução de cloreto de sódio a 3%. Ó, o cloreto de sódio a 0,9% é o soro fisiológico. Tá? Ele é isotônico, ou seja, a osmolaridade dele é igual à osmolaridade do sangue, do plasma, das lágrimas também, né? Ou seja, é isotônico. Então, eles não provocam irritação, né? Por isso que a gente lava ferimento, pinga cloreto de sódio instila, né? Cloreto de sódio a 0,9% nos olhos, não arde, no ferimento não arde, porque ele é isotônico. Existe a solução de cloreto de sódio para uso nasal
a 3%, então ela é um pouco mais concentrada. Mas o que que ela faz? Quando a gente usa ela, né, nas narinas, pelo fato dela ser hipertônica, ela puxa, vamos assim dizer, osmoticamente a água, né, e fluidifica as secreções nasais. Tá? Só que isso daí ele provoca um pouco de ardência no nariz. Então não pegou bem. O pessoal não gosta de usar muito, né, o rinossoro 3%, por exemplo, justamente porque provoca essa irritação. Tá? Agora, os outros que são isotônicos, isso aí pode usar à vontade quantas vezes ao dia for necessário, ou seja, dá para abusar do uso dessa substância. Então, no caso dessa gestante aí, né, desculpa, desses três procedimentos que ela está fazendo, o que a gente teria que alterar é esse Neosoro, o resto, continuar tomando esses produtos, esses medicamentos aí. Tá? Daí aí a gente já responde, né, a última etapa da nossa abordagem dessa paciente aí. Tranquilo, gente? O caso 2, então, vamos lá, né? Então, ele é um caminhoneiro de 32 anos, chega à farmácia queixando de gripe e deseja tomar uma injeção para a gripe. Ele relata dor no corpo, dor de cabeça, coriza, congestão nasal, tosse e dor de garganta. Nossa, tá tudo dolorido. Dor de cabeça, garganta e corpo. Ele fala que tem rinite alérgica e que atacou depois que descarregou uma carga de soja a granel, uma semana atrás. Soja a granel é soja solta, tá? Aquela soja que fica é, 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 dentro da carroceria do caminhão, mas não em sacos, né? Então, quando eles vão descarregar isso lá na cerealista, nas cooperativas, eles só abrem uma parte inferior da carroceria e aquele soja desce por gravidade, uma das formas de fazer isso. Só que quando faz isso, meninas, a quantidade de poeira que sobe ali é enorme, né? Então, para quem tem rinite alérgica, né, respira um pouco daquela poeira ali, tem um monte de coisa, né? Já é o suficiente para produzir uma crise de rinite alérgica, principalmente se ele já tem alergia a esse produto, né? Só o pozinho já desencadeia uma congestão, uma coriza e congestão nasal, então se ele é alérgico a isso, é pior ainda. Então, ele começou com essa crise de rinite alérgica após esse evento, né? E ele tomou por 3 dias um remédio chamado Celerg, que comprou numa farmácia de um posto de gasolina quando estava em viagem. Ele falou que a rinite melhorava, né, enquanto ele tomava o medicamento, mas que parou de tomar. E então teve de volta, né, os sintomas que ele relatou anteriormente. E que agora ele está tomando só 5 comprimidinhos de pirona, que é 500 miligramas, existe de 500 miligramas e existe de 1 grama também, né? Então aqui ele não especificou, a gente pergunta, né, quando estiver conversando com ele, se está tomando de pirona o comprimido de 500 miligramas ou comprimido de 1 grama, né? 5 vezes ao dia ele está fazendo isso. A temperatura corporal no momento é de 38,8 graus. Então, frente a esses dados aí, qual a conduta? Sinais e sintomas, hipóteses diagnósticas, tem sinais de alerta, medidas farmacológicas já tomadas, recomendações farmacológicas e não farmacológicas. Então, gente, o que que vocês fariam nessa situação? Pelos sinais e sintomas dele, ele está tendo rinite alérgica, ele está tendo um quadro de resfriado, de gripe, dor de garganta ou outra coisa? O que que vocês acham? Quais são as hipóteses diagnósticas dele?
O caso dele tá mais pra uma rinite do que uma gripe. Por que você acha, Natália, que está mais para rinite? Não é sinusite? Ah, opa, tem a possibilidade, ó, mais uma hipótese diagnóstica também, que é a sinusite. A gente discutiu, né, um caso de sinusite. Vamos pensar na rinite? Depois a gente vai para a sinusite. Sinais e sintomas de rinite, ele tem? A gente teve também uma aula de rinite, né? O que caracteriza uma rinite, gente? Vamos lá. Quais sinais e sintomas que ele tem de rinite? Fala aí, gente. Está escrito no caso aí. Vocês podem. Qualquer coisa, sinal e sintoma que vocês falar aí, a gente vai analisar. Desses sinais e sintomas, o que é característico de rinite? É a coriza Da e rinite, a congestão gente pode nasal, falar questão. Pode falar, Elu. que é a coriza e congestão nasal, né? Que é da. Isso, coriza e congestão nasal. Ô, Natália, o que você quer complementar? A tosse também. Porque aí, se você for ver em questão da sinusite, entra a dor de cabeça, coriza e congestão nasal, mas a dor de cabeça também entra na rinite. Entra na rinite também. E a rinite, ó, sempre pensa em rinite depois que ele relatar da exposição a alguma fonte, tá? Que pode desencadear essa rinite. Sempre lá no balcão da farmácia vocês vão perguntar: você frequentou, você é alérgico a alguma coisa, né? Você dorme em quarto muito fechado? Você aspirou poeira de soja? Né? Daí, se ele falar assim, daí a gente pensa, opa, isso daqui é característico de rinite, né? Teve uma causa que desencadeou uma reação alérgica, então essa reação alérgica ela é imediata, né? Meia hora, 5 minutos, meia hora já desencadeia a congestão e a coriza, tá? E no caso dele aqui, sim. Só que, ó, se vocês forem ver, esse episódio aconteceu há um bom tempo atrás. Aí ele tomou um medicamento. A gente está analisando só a rinite, né? Esse medicamento, esse Celerge, né, que ele comprou lá na beira da estrada. O que tem nesse medicamento? Ele é bom para rinite? E outra Não, ele coisa não que é indicado. ele não é indicado. Qual que é a composição dele? O que tem nesse Celerge aí? Vamos lá no Consulta Remédio. Ele tem um antialérgico, né? Que é a Dexcor e a betamethasona, que é anti-inflamatório e antialérgico, né? Então tem dois antialérgicos. Então, seria adequado para rinite? Rinite é um processo alérgico? Rinite é um processo alérgico, né? Então, esse medicamento, ele tem dois antialérgicos, né? Então, pela lógica, seria um medicamento que resolveria a sintomatologia da rinite alérgica, sim. Resolveu?
quando ele tomou? Falem, ó, eu mandei só os dois slides com sinais e sintomas para vocês ficar olhando para eles e respondendo dessas perguntas ali, para eu não precisar ficar voltando aqui, ó. Ele tomou por 3 dias um remédio chamado Celerg, comprou numa farmácia de um posto de gasolina. Falou que a rinite melhorou enquanto ele tomava o medicamento, mas que parou de tomar, então teve os sintomas relatados. Então, os sintomas relatados é agora, né? Esses daí, a, a relata dor de cabeça, dor no corpo, etc e tal. Então, isso daqui, que está com os verbos no passado, atacou, a rinite alérgica atacou, que tomou o remédio, né? Então, isso daí foi alguns tempos atrás, quando ele descarregou essa carga de soja há uma semana atrás. E hoje ele chega na farmácia com esses sintomas aqui: dor no corpo, dor de cabeça, coriza, congestão nasal, tosse. Então, ó, a gente tem um evento anterior, né, passado, e um evento atual. Ele chega, a gente está analisando o efeito atual, né, a doença atual. E daí a gente começa a analisar a doença passada, né, a doença pregressa. Então, a doença pregressa foi a rinite, né, que ele se automedicou tomando Celerg e resolveu, e agora está com todos esses sintomas. Uma coisa interessante é assim, rinite da febre. Essa febre dele, hoje ele está com 38,8 graus, praticamente 39 graus. É uma febre baixa, moderada ou alta? Né? Ela está ali no limite da Já febre tá moderada. indo para alta. Está indo para alta, né? Então, um processo alérgico apenas, né, no caso da rinite, ele não costuma dar essa febre tão alta assim, né? Então, a gente já pode, agora, ele teve a rinite, né, tomou aquele medicamento lá, deu uma melhorada, e agora ele está com esses outros sintomas. Esses sintomas podem ser, então, do quê? De sinusite, de resfriado, de gripe ou de infecção de garganta. Sinusite, daquele caso que a gente teve, que é o próximo, né, que a Ilô colocou aqui também. O que que ele tem de sugestivo que poderia ser uma sinusite? Só dor de cabeça? Vocês lembram lá que a dor de cabeça de sinusite é aquela uma na região bem frontal, acima dos olhos? A pessoa, quando mexe a cabeça, levanta, né, abaixa e levanta rapidamente, essa dor pode intensificar. Tá? Então a gente teria que perguntar para ele a respeito desse padrão de dor de cabeça. E se a gente aperta, né, se a pessoa aperta essa região dos ossos da face, né, ao redor dos olhos, tanto superior quanto inferior, essa dor é um pouquinho maior também, né? Então nesse caso aí daí é característico, a gente não vai fazer o diagnóstico, é óbvio, né? Mas é altamente característico de sinusite, né? E geralmente a sinusite ele não dá dor de garganta, né? Vai ter só essa dor de cabeça nessa região. Ele acontece depois de um quadro de rinite, ele pode acontecer depois de um quadro de uma gripe, né? Que ele teve, se curou da gripe, ficou só com essa dor de garganta, já não tem mais tosse, já não tem mais dor de garganta, né? Ele vai ter só essa dor na região, dor de cabeça, melhor dizendo. Tá? Então, a questão da sinusite pode ter, no momento, a sinusite? Pode, né? Mas a gente teria que estar confirmando isso através desses sinais, desse padrão da dor de cabeça. Daí a gente pergunta para a pessoa na hora ali a dor de cabeça. Tá? Quem tem gripe pode ter sinusite ao mesmo tempo também. No caso dele, puxa bem menos para sinusite por causa desse padrão de dor, né? A gente teria que perguntar sobre esse padrão de dor. E geralmente não tem comprometimento da garganta. Outra coisa que chama atenção é que ele tem dor no corpo, ele tem dor de garganta, ele tem a coriza e congestão nasal, né? A tosse. Isso daqui é bem característico de um quadro gripal. E na atualidade a gente não pode descartar também, né, que eu não queria misturar aqui, infecção por coronavírus, né, ele poderia ter Covid também aqui, tá, que tem todos esses sintomas.
no caso aqui, é bem característico de COVID, de gripe, né? E ele tem a dor de garganta. Pode ser infecção de garganta por bactéria? Também pode ser, tá? Ó, eu esqueci de falar, na febre de quem tem infecção bacteriana, tá? Costuma ser uma febre alta e diferente da infecção viral, essa febre ela não responde bem aos antitérmicos. Então você tem lá uma febre de 38,39 graus, 39,5. Você toma paracetamol, paracetamol não faz nem cócega nesse tipo de febre, né? Toma ibuprofeno, esse ibuprofeno também não costuma fazer muito efeito. A dipirona, que é um antitérmico analgésico mais potente, ele pode baixar essa febre, né? Dificilmente vem para a normalidade, chega lá nos 37,5, né? Às vezes 37. Só que em menos de 2 horas depois que tomou a dipirona, essa febre já sobe novamente. Então, quando tem essa febre, vamos dizer assim, forte, mais intensa, isso daí é altamente sugestivo de infecção bacteriana, tá? Seja em qualquer região do corpo, né? Mas no nosso exemplo aqui, pelos sinais e sintomas, uma infecção na garganta. Tá? Então, esse padrão de resposta à dipirona ou aos antitérmicos, analgésicos, da febre, ela também dá uma ideia se é uma gripe ou se é uma dor de garganta. Tá? E o Covid, infelizmente, ele bagunça tudo isso daí, né? Para o Covid é só o teste sorológico ou de biologia molecular para fazer o diagnóstico. Tá? Então, esse daqui, ó, ele está puxando para essa situação, ou gripe ou dor de garganta por infecção bacteriana. Tá? O que que a gente pode estar fazendo com esse paciente aí, né? Ele está tomando só dipirona 5 vezes ao dia, não está resolvendo, né? Então, esse paciente aqui, na farmácia, a gente tem muita coisa a fazer para ele? Por ele, né? E pense que ele também é um caminhoneiro, tá? Ah, gente, eu coloquei o Celerg aqui por um outro fato. Ele é caminhoneiro e esse Celerg, o dexclorfeniramina, ele dá muito sono, tá? Então, olha lá, o cara da outra farmácia foi dar para um motorista de caminhão em viagem um medicamento que dá sono. Ó, absurdo, né? E isso aí é bem comum acontecer, tá? Eu não coloquei à toa essa situação. Tá? Ele deu um corticoide para a pessoa, né, com um dexclorfeniramina, que é um antistamínico, que dá um sono danado, e o cara dirigindo, né? Então, alguns acidentes que a gente vê aí, que parece ser absurdo, né, pode ter uma substância química, né, envolvida aí, a ingesta de substância química envolvida na causa do mesmo. Tá? Então, quando uma situação dessa, lá na gripe, a gente comentou rapidinho também, que os medicamentos que dão sonolência, é interessante a gente evitar em atividades que exijam concentração, né? O cara está trabalhando lá na construção civil, no 10º andar, você vai dar um medicamento que dá sono para ele, né? A chance de acidente é grande, então evite esses tipos de produtos, né, de medicamentos. Então, aqui no caso dele, a gente fica mais para uma gripe ou infecção de garganta, tá? Nesse caso aqui, ó, a febre já está bem alta. Eu mandei um material de febre para vocês, no final lá tem um algoritmo, né, aquelas chavezinhas de decisão que a gente vai tomando. Quando a febre é muito alta, é interessante a gente encaminhar ao médico, tá? E esse cara aqui, ele, nos dias de hoje, né, na atualidade, com esse quadro aqui, a gente automaticamente encaminharia ele para o médico pelo fato de Covid, né, de ele estar com infecção por esse vírus, né? Então, na farmácia, hoje, a gente tem que ter muito cautela nesse caso aqui, tá? É interessante já encaminhar, né, para o médico. Tá? Então, esse é um caso que nós não temos muito o que fazer na farmácia, o mais prudente é encaminhar para o médico. Vamos discutir rapidinho esse último caso clínico aqui que nós temos. Então, vamos lá. Ó, vocês têm 2 slides. Depois vocês coloquem aquelas condutas lá que a gente toma, tá? Né? Sinais e sintomas, hipótese diagnóstica, medicamento em uso.
Então, aqui, ó, nesse caso, nós vamos ter, então, a senhora de 58 anos, né, ela relata ter tosse depois que ela ter remanescente, né, que remanesce, que permaneceu, após uma gripe que ela teve há 30 dias atrás. E a gente obtém também, né, conversando com ela, essas informações, né? Então, pergunto para a pessoa, a senhora está com essa tosse há quanto tempo? Né? Ah, faz 30 dias. Mas ela começou do nada? Não, começou depois de uma gripe, né? Melhorei da gripe, mas ficou só essa tosse, né? E no meio dessa conversa, a gente vai perguntando, a senhora toma os medicamentos? Né? Daí ela fala, o médico, eu tomo, né? O cardiologista, o endócrino, não sei o que, e o gastro, ou o clínico geral, ele me prescreveu, eu tomo todo dia losartana de 50, hidroclorotiazida, às vezes, muitas pessoas não conseguem falar os nomes comuns, né, a denominação comum brasileira da substância, hidroclorotiazida, né, as pessoas às vezes se confundem, mas aqui a gente conseguiu, né, verificar que ela toma hidroclorotiazida 25 uma vez ao dia, toma o hormônio tireoidano por T4, então com base nesses três medicamentos a gente já infere que essa mulher é hipertensa, essa mulher tem hipotireoidismo, porque ela tem que fazer reposição hormonal, ela toma ácido fólico 5 miligramas 2 vezes ao dia, Nuripurum comprimidos uma vez ao dia, tá? Ácido fólico, né? Então já é o nome da substância. Nuripurum, Nuripurum, gente, não vai dar tempo, mas eu já vou falar para vocês. Ele é um medicamento para repor a base de ferro, tá? Ele é usado em anemias, tá? O ácido fólico, ele também, para uma pessoa na maior parte dos casos, ele é usado, ele é uma vitamina, né, do complexo B, e ele é usado isoladamente, né, quando não é gravidez, para alguma condição também nutricional que a pessoa está passando, alguma deficiência, tá? Associado ao ferro aí, essa mulher provavelmente tem anemia, né? Anemia é uma doença que as pessoas gostam de falar que tem, né? Então você pergunta, você toma esse remédio que você tem anemia? A pessoa fala, eu tenho, né? E dentro das anemias tem vários tipos. Vocês devem estar vendo ou verão isso lá em análises clínicas. Tá, mas aqui eu já infiro que ela tem já 3 patologias de base, só por base só de acordo com os medicamentos que ela toma. Hipertensa, hipotireoidismo, uma possível anemia e outra coisa, que ela toma omeprazol 20 miligramas uma vez ao dia, né? Então o estômago dela também está detonado, ela tem uma gastrite ou uma úlcera aí, está fazendo o tratamento. Como ela relata que tudo isso foi por indicação médica, né, então provavelmente tem uma certa coerência em estar tomando esses medicamentos. O omeprazol, muitas vezes, ele é indicado quando a pessoa se queixa de queimação por causa de um determinado medicamento que ela está tomando. Daí muitos médicos prescrevem, adicionam omeprazol para minimizar isso daí. Mas voltando aqui, ó, prestem atenção quando tem essas tosses que ficam, né, que remanescem depois de algum episódio de gripe ou resfriado. Então, ela tem isso. Essa tosse, ela é produtiva, né? Então, ela tem bastante catarro, né? Principalmente pela manhã. Tá? E outra coisa, o catarro é amarelo esverdeado pela manhã, né? E que ultimamente também está vindo um pouco de sangue no catarro. Essa paciente tem sinal de alerta? Vocês medicariam ela na farmácia? O que vocês acham? Qual a conduta de vocês, Elô, Natália? Mandaria para o médico? E a Natália, você mandaria para o médico também, Natália? Também. Por que, assim, vocês mandariam? O que chamou bastante atenção para encaminhar essa pessoa para o médico?
o caso clínico dele Hum, e dele tá tomando o xarope apropriado para isso e não tá resolvendo nada. então tá. Já são argumentos válidos, né? Isso daqui é interessante a gente nem meter a mão, encaminhar para o médico. Aqui, ó, tem sinal de alerta, tá? Tosse com sangue, tá? Tosse com sangue é sugestivo do quê? Qual doença que pode apresentar sangue quando tosse, que exige acompanhamento médico? Isso, tuberculose, são duas condições, tá? A tuberculose e o câncer de pulmão também, ele pode dar presença de sangue no catarro, tá? Esse quadro, gente, é chamado de hemoptise, tá? É expectorar sangue. Só lembrem que às vezes tem dor de garganta muito forte, que irrita muito a garganta. Pessoas que fumam também, ou quando tem algumas gripes, algumas viroses que atacam bem a garganta, costuma dar sangue também. Mas a gente olha a garganta da pessoa, tá uma framboesa, de tão vermelho, né? Então pode vir sangue, mas se a garganta não estiver muito inflamada e a paciente não relata isso e tem sangue, né, que vem pela manhã, né? Então a gente tem que suspeitar de tuberculose e de câncer de, de pulmão, tá? Ela, no decorrer do dia, a tosse continua, com menos catarro e calafrios, mas os calafrios ela tem no decorrer do dia. Calafrio é essa sensação de frio que a gente tem, né? Mesmo estando no calor. Então isso daí acontece quando a gente tem febre, tá? A tuberculose costuma dar uma febre contínua também, tá? E o farmacêutico de outra farmácia vendeu na semana passada Cisteio xarope de pirona comprimido, mas não está resolvendo. Aqui eu coloquei essa questão de outra farmácia, tanto esse quanto no caso anterior, e coloquei farmacêutico entre parênteses, que às vezes é o balconista que vende, não é o farmacêutico, né? E no caso anterior do caminhoneiro, né, a gente teve aquela pisada de bola que foi dar um antistamínico para um caminhoneiro que dá sono, e aqui o cisteíl, que é a acetilcisteína, que é um agente mucolítico. Agente mucolítico, para quem já tem problema gástrico, ele irrita mais ainda, porque ele dissolve também o muco protetor que tem no estômago. Então, a gente pode agravar a situação de sangramento gástrico que essa pessoa está tendo. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, é isso mesmo, meninos, é mandar para o médico, né? Não vamos inventar, não, que a outra farmácia lá já tentou inventar, né? E fez uma prescrição, uma indicação irracional, tá? Tanto o Cisteíl quanto a dipirona, eles são MIPs, né? Mas num caso contraindicado. Eu acho que é isso daí, tá? O objetivo era a gente fazer esse tipo de análise mesmo, né? Vendo as hipóteses diagnósticas, sinais e sintomas, esse é esqueminha que eu coloquei para vocês. 2 exemplos do que o farmacêutico não deve fazer, 2 exemplos de, caso vocês forem para a farmácia de dispensação, o conhecimento é um diferencial, tá? Vendo os medicamentos que não são indicados para a condição do paciente, tá? A gente ganha bastante a confiança das pessoas quando a gente faz isso. Farmácia, a gente ganha comissão, né? Então a gente fideliza o cliente e a gente tem uma remuneração um pouco melhor. Remuneração com ética, lucro com ética e ética com lucro também, a gente pode fazer, tá? A chave para isso é o conhecimento. Gente, alguma dúvida a mais? Algum comentário? Professor, a Rayane tinha pedido para avisar, eu acabei esquecendo, que ela não consegue conectar na internet, não conseguiu entrar na aula porque a internet dela tá muito ruim hoje e não tava conectando. Então tá bom. Eu criei os links de YouTube, mas eu esqueci de tornar ele público, tá? Então eu vou subir essa aula lá também. E passado aí, eu posso, como é muito particular, é bem específico, né? Essas aulas que a gente está gravando,
eu vou mandar o link do YouTube para vocês acessarem através da conta de vocês, tá? Que daí não se torna público, mas daí tem um acesso restrito. Daí fala para a Rayana que pelo e-mail dela, pela conta do YouTube dela, ela consegue ver depois essas aulas. Então, beleza, gente. Bom dia para vocês e obrigado. Beleza, prof. Obrigada. Tchau. Tchau.